Uma campanha dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, seus propósitos, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos e sobre os seus comportamentos. É o Janeiro Branco, uma campanha pensada para a conscientização sobre a saúde mental. E para entender melhor sobre tudo isso, a gente recebe aqui no estúdio a psiquiatra Júlia Trindade. Júlia, a escolha do mês é justamente porque a gente está virando essa chave, né? Saímos de dezembro, estamos começando um outro ano e é mesmo um período de reflexão e por aí vai. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Então, realmente ele foi pensado por isso, porque no início do ano é quando as pessoas estão mobilizadas. O que eu vou querer fazer nesse ano? Eu vou me cuidar? O que eu vou fazer? Então, as pessoas elas acabam olhando e elas começam a ter as metas. E se eu não estiver bem, se a minha saúde mental não estiver boa, eu não vou conseguir botar aquelas metas em prática. Então, é um momento que as pessoas estão abertas a pensar mais sobre isso, né? Então, é uma campanha criada aqui no Brasil há 6 anos e ela é muito importante porque faz com que a gente pense só não na doença. Vamos pensar na prevenção, que a gente falar mais sobre esse assunto. É muito importante colocar esse assunto na mídia também, para que as pessoas tenham menos preconceito. É justamente isso, né, Júlia? Muita gente não sabe o que é exatamente essa saúde mental. O que é? É a gente estar bem com a gente mesmo? O que dá para explicar de uma maneira mais simples sobre saúde mental, Júlia? Então, a saúde mental, ela faz parte de um todo, né? Então, que a nossa mente funcionar de uma forma boa, a gente está tranquilo, a gente está se sentindo bem, a gente tem uma noite de sono, a gente está perto das pessoas que a gente gosta, a gente tem uma qualidade de vida, né? Que isso é muito importante, porque as pessoas costumam cuidar do coração, elas vão no cardiologista fazer uma avaliação, elas vão no dentista para cuidar do dente e às vezes elas esquecem de cuidar da saúde mental, de falar sobre como elas se sentem. Isso é muito importante, a gente precisa falar, porque tudo que a gente não fala, de alguma forma o nosso corpo vai ter que colocar para fora. Júlia, acredito eu, né, que as redes sociais acabam ajudando de alguma forma a algumas frustrações, né? Hoje as pessoas lidam muito com as redes sociais, ficam postando coisas do seu dia a dia, da sua vida, enfim, às vezes querendo se espelhar em outras pessoas e acabam enxergando que a sua vida não é aquilo, né? De fato, que posta, que... Tu acredita que a rede social hoje é um grande vilão para isso também, para esse adoecimento mentalmente, enfim? Com certeza, a rede social ela pode ter sim um aspecto negativo, que é de eu olhar uma vida que muitas vezes não é real, né? Que essas pessoas postam aquela ideia utópica de que, ai meu Deus, uma vida perfeita, a lancha, e aí eu começo a me sentir frustrado porque eu não tenho aquilo. Então, que nem eu falo, no final do ano, início do ano, tem que olhar a rede social. Eu olho para aquele perfil, não me faz bem, deleta. A gente não precisa ficar olhando para algo que não nos faz bem. É importante a gente ter essa qualidade também nas redes sociais, né? E a gente cuidar para estar mais tempo com as pessoas que a gente gosta e menos tempo na internet. É isso, eu tiro por mim mesmo, né? Nós aqui da redação e tal, a gente vive um mundo muito frenético, né? E ligado agora a grupos de WhatsApp, rede social. Eu acho que é bom também pensar na saúde mental, se desligando um pouco disso, né? Viver mais, estar entre as pessoas, entre os amigos, fazer um almoço, fazer uma janta, enfim, viver mais o hoje, o presente, não ligar tanto para o que é virtual. Exatamente, até porque a gente lembra que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Isso. Então, o que acontece? As pessoas estão sempre preocupadas com o depois. Então, eu estou aqui conversando contigo, eu estou pensando, meu Deus, meu telefone, como é que vai ser? Qual é a próxima coisa? Então, a gente tem que tentar ficar ao máximo no presente para evitar desencadear mesmo um quadro de ansiedade grave, que é muitas vezes um problema e que pode levar até coisas mais sérias, como até o suicídio. Júlia, você falou uma coisa sobre a questão da ansiedade, né? Um dado diz que no Brasil, 11 milhões de pessoas sofrem de depressão e 18 milhões têm distúrbios ligados à ansiedade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Um número preocupante, né, Júlia? Exatamente. Então, assim, tem uma pesquisa que mostra que quase 80% da população brasileira vai ter algum transtorno mental, vai passar por algum transtorno mental. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para a gente prevenir. O aumento pelo atendimento de saúde foi quase 120% nos últimos 3 anos no SUS mesmo. Então, as pessoas estão buscando mais. Só que eu tenho que tentar não deixar para quando eu estiver doente. Falar com as pessoas, né? Exatamente, falar, eu estou me sentindo mal, coloca isso para fora. Às vezes a questão do trabalho também, o trabalho é um gatilho muito importante. Isso. A síndrome de burnout está muito em voga, a gente tem que pensar sobre isso. Então a gente tem que ter qualidade de vida e para isso a gente tem que cuidar especialmente a estar perto de quem a gente gosta, fazer atividade física, que é muito importante. Eu sempre falo que parece uma coisa boba, né? A gente falar que fazer atividade física é importante, mas para a saúde mental é importante também, assim como é para o organismo. A gente também cuidar da alimentação, então são passos que a gente ouve falar todos os dias, mas que a gente esquece que para a nossa saúde mental também é importante.
Júlia, você que é uma psiquiatra profissional da área, enfim, você percebe, por exemplo, grandes empresas já com essa preocupação com seus funcionários, fazendo trabalhos parecido com isso, assim, dessa preocupação mesmo com a saúde mental dos seus funcionários, ou ainda está caminhando prematuramente, algo que não... Eu acho que, infelizmente, os pacientes que eu tenho, inclusive de grandes empresas, eles têm medo que o empregador saiba, que eles estão buscando ajuda. Isso. E eu sempre falo que deveria ser um orgulho da empresa saber que o seu funcionário está buscando ajuda. Então, às vezes, ele vai na consulta ou ele vai na terapia com o psicólogo e ele tem vergonha de dizer que ele foi. Entendi. Porque ele tem medo desse até preconceito. De uma demissão. Ou se tiver uma capacidade de ter uma promoção, ele... ele vai no psiquiatra, então eu não vou promovê-lo. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser mais falada, porque as empresas elas podem melhorar o ambiente de trabalho desses funcionários para que essas pessoas fiquem melhor e adoeçam menos. E não é o que, infelizmente, a gente tem visto na prática. E essa preocupação com a saúde mental, é preciso antecipar esse cuidado para a gente não chegar a casos extremos, né? Como a questão de pensamentos suicidas, automutilação, enfim, por aí vai, né, Júlia? Porque ali já é o final, né? Quando as coisas já estão numa intensidade muito grande que a pessoa tem que provocar uma automutilação para tentar aliviar aquela dor de angústia que ela não consegue colocar em palavras. Então, a gente tem que ter muito cuidado e eu acho que é muito importante a gente olhar para quem está do nosso lado e dizer assim, às vezes não precisa falar muita coisa, é dizer assim, olha, eu tô aqui. Se tu quiser desabafar, se tu precisar de alguma ajuda, isso faz toda a diferença. Conversar, né, Júlia? Porque a pessoa, ela se sente, então eu posso falar se eu estiver me sentindo mal. E aí ela vai se sentir confiante para falar sobre esse assunto, para poder... E eu vejo que às vezes as pessoas, no mesmo trabalho, várias pessoas consultam, vão no psiquiatra, e ninguém fala sobre isso. Isso. Todo mundo fica naquele tabu. Então, falem sobre isso. É muito importante que as pessoas não tenham medo de falar. Assim como as pessoas falam, olha, eu fui no cardiologista, não tem problema. O cérebro, ele adoece também. Lembrando que as doenças mentais, elas têm um componente biológico, químico. Então, por isso que a gente muitas vezes precisa usar a medicação. Então, não é uma escolha da pessoa ter depressão, não é uma escolha ter ansiedade, mas é uma escolha fazer a prevenção. Verdade. A gente pode sim prevenir. Júlia, há um bom tempo, a própria mídia, enfim, né, o jornalismo acaba não falando sobre a questão do suicídio. Até a gente fez uma entrevista há um tempo atrás no teu escritório, a gente falou sobre isso, né? É preciso conversar, é preciso discutir, mostrar para quem está em casa que está passando por algum pensamento, enfim, de que há uma solução, né? Há conversa, há especialistas que podem ajudar. Eu acho que é preciso conversar sobre suicídio justamente para ajudar quem necessita, né, Júlia? Exatamente. Eu acho importante a gente falar o ano inteiro, né? Isso. A gente tem o Setembro Amarelo, que fala especificamente sobre suicídio, e agora a gente tem o Janeiro Branco, que eu acho que é uma ótima ideia da gente falar mais sobre o assunto, e especialmente das pessoas entenderem que ter pensamento suicida não torna a pessoa uma pessoa má, não torna uma pessoa ruim, é um sintoma. Assim como ter uma dor de barriga não é uma escolha, é um sintoma, tem um componente químico, um componente biológico que causa isso. Então, sim, tem ajuda, tem o que fazer, as pessoas podem buscar, mesmo no SUS, então a gente tem os postos de saúde que vão ter médicos para ajudar, pode encaminhar para o psiquiatra, para o psicólogo. A gente sabe que, infelizmente, a rede de saúde é bem difícil, mas as pessoas têm que tentar, as pessoas têm que buscar ajuda, porque sim, tem tratamento. A gente não pode mais perder as pessoas para o suicídio. Verdade, Júlia. E eu acho que em casa, né? Começar a falar em casa, eu acho que já é o início, né? Pedir uma ajuda para o pai, para o irmão, para o tio, para o marido, para a esposa, enfim. Acho que começa aí, né? Falar, tô precisando de ajuda. Enfim, acho que começa dentro de casa também. Exatamente, às vezes é muito comum, até eu recebo no Instagram, enfim, no WhatsApp, as pessoas me dizem, eu não sei como falar pro meu pai que eu tô me sentindo assim, não sei como pedir ajuda. É muito comum dos jovens, eu acho que os jovens estão buscando bastante ajuda, isso é muito bom, mas eles têm muita vergonha e a ideia de que os pais, as pessoas mais velhas, elas vão ficar com preconceito de que o psiquiatra, o psicólogo é médico de louco, né? Eu não vou falar pro meu pai que eu tô me sentindo assim. Então, pais, falem com seus filhos sobre assunto de saúde mental, pergunte como eles estão se sentindo. Não vai estimular a pessoa a pensar em morrer se eu perguntar para ela. Se eu notar que ela está muito triste, mesmo quem já tem um filho com depressão, com ansiedade, você pode perguntar, tem alguma coisa que eu possa ajudar? Isso é muito importante. A abertura para o diálogo em casa é onde vai começar o tratamento, porque é onde vai poder buscar ajuda. A pessoa vai sentir a vontade para pedir ajuda. Júlia, há sempre uma dúvida, né? Psicólogo ou psiquiatra? Quem eu devo procurar primeiro? Enfim, que dica você dá para um pai, para quem está passando por isso? O que a gente dá para dar de opção numa primeira conversa, por exemplo? Então, o psicólogo ele vai falar com o paciente sobre o assunto, ele vai discutir, e se precisar, ele vai encaminhar para o psiquiatra, e o psiquiatra vai determinar e vai ajudar no diagnóstico, lembrando que quem faz o diagnóstico é o médico.
E aí ele pode encaminhar também para o psicólogo. E normalmente eles trabalham juntos, então procura um bom profissional que ele vai poder trabalhar, independente de qual for, alguém que tu confie, que tu goste, que tu pensa, ai, gostei dessa pessoa, eu quero, porque a terapia tem muito do vínculo, então eu tenho que olhar para aquela pessoa, tenho que me sentir bem conversando com ela. Então isso é muito importante. O importante é buscar ajuda. Isso é o recado. E nem sempre o tratamento precisa ser com medicação também, né? Cada caso é analisado de uma forma diferente ou não? Não necessariamente. Então, a gente vai ter medidas que são importantes, que é aquela da atividade física, alimentação, e muitas vezes a gente consegue sim fazer o tratamento apenas com a terapia. Os casos mais graves, sim, a gente vai precisar usar a medicação, como também nas outras doenças, né? Bacana. E a ideia é justamente essa, né? Se preocupar com a saúde mental mesmo, estar atento a essas coisas que acontecem, né? Possíveis frustrações e por aí vai. A tua ideia é que as pessoas procurem, por exemplo, você falou a questão financeira, às vezes não dá para pagar um profissional, né? O posto de saúde do bairro já é um bom início, né? Com certeza. Eu tenho já pacientes que vieram, inclusive, de consultas com médicos ótimos, com médicos da família e que vão ter uma visão. Às vezes a equipe da unidade de saúde da família busca ajuda. O importante é ir atrás dessa ajuda, porque sim, tem alguém para ajudar. Bacana. Júlia, a gente vai voltar a se falar muito aqui ainda no BG News, porque a gente não tem que deixar de tratar desse assunto nunca, né? Agradeço a tua participação aqui. Eu agradeço pelo convite, estou à disposição. Até uma próxima. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.